Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Jr. e o meu convidado é William Castro Alves. Ele é conhecido como Will. Will é sócio e estrategista-chefe da Avenue, uma corretora americana que tem 3,5 bilhões de dólares sob custódia. Will, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando contigo. Vamos começar pelo começo. Me conta como surgiu a Avenue. Legal. A Avenue surgiu de uma ideia do seu fundador, o CEO, o Roberto Lee. Foi o primeiro cara que trouxe o home broker para o Brasil, através da WinTrade, lá no passado, usou até o Kaká como um garoto propaganda na época, né, quando o Kaká estava despontando no São Paulo. Depois o Lee montou a Clear, corretora, vendeu para a XP, foi sócio da XP, e lá em 2017 e 2018, ele observou que existia uma demanda no mercado que não conseguia ser bem atendida, que é essa demanda por investimentos fora do país. Se você pensar nas grandes famílias brasileiras, Safra, Lehman, todos eles já têm dinheiro lá fora há muito tempo, não é novidade para eles investirem fora. Agora, quando você pensa no investidor de varejo, investidor de menor porte, ou mesmo alta renda aqui no Brasil, o acesso ao investimento internacional era muito restrito ou praticamente inexistente. Como é que você fazia para investir fora? Você pode abrir uma conta lá fora, mas você tem a barreira da língua, você tem a barreira do envio do recurso, você tem a barreira da dificuldade, a experiência do usuário completamente diferente do que é o sistema financeiro brasileiro, né? Então é muito difícil para o cara sair do Itaú, do Bradesco, da Caixa, que ele conhece, que ele está acostumado, que tem a agência dele ali na esquina, né? E ir para uma corretora americana e investir nos Estados Unidos. Parecia muito difícil e muito inatingível. E o call do Lee foi a ideia seguinte: será que não existe a demanda, né? Ou será que não existe a oferta? E aí, em 2018, a gente sentou na garagem, digamos assim, né? Uma salinha 3x4 aqui na Faria Lima, e começou a desenhar esse projeto, tanto na parte de execução de desenvolvimento de tecnologia, quanto na parte de compliance, e naquilo como que a gente vai comunicar isso, e vai ensinar, e vai explicar, e vai mostrar para a sociedade a importância de investir no exterior. E a partir dali, depois de um ano, digamos assim, na garagem, né, executando, montando, do zero mesmo, nasce a Avenue ali em 2019, com uma proposta de ser uma corretora muito simples, muito fácil, para você conseguir fazer o seu investimento internacional sem mínimos de investimento, sem custos e com uma experiência de onboarding, né? Ou seja, para você abrir a sua conta, muito fácil, muito simples. Da mesma forma que você abre uma conta aqui no Brasil, com o teu CPF, o teu comprovante de residência, você conseguir abrir uma conta nos Estados Unidos e ser sócio do Bezos, do Zuckerberg, quem quer que seja. Então, assim nasceu, essa foi a ideia da Avenue, a Avenue nasceu lá em 2019 e de lá para cá a gente se orgulha de ter corrido bastante, trabalhado também bastante e chegar aí a mais 750 mil clientes, 3 bilhões e meio de dólares sob custódia. Mas vocês começaram como uma corretora para investir nos Estados Unidos. Hoje vocês têm uma série de serviços, assim, desde banking até quem quer investir em offshore. Exato. O primeiro passo assim, foi botar o negócio de pé, né? Provar que esse negócio poderia ser feito. Acho que esse é o primeiro ponto. Naquele momento existia muita dúvida, até mesmo de gente do mercado. Será que esse negócio para de pé? Como é que faz para esse negócio acontecer, né? Ou seja, quer dizer que eu aperto um botão, o dinheiro sai de um banco, entra na Avenue, aperto outro botão e ele já está lá nos Estados Unidos. E depois eu aperto alguma coisa ali, confirmação. É assim, é fácil. E a gente conseguiu mostrar e a experiência de, em 15 minutos, você comprar uma ação nos Estados Unidos, e aquilo ali foi muito inovador ali em 2019. E a partir dali a gente foi implementando e melhorando a plataforma, né? Ela nasceu como uma plataforma para você acessar somente ativos listados nos Estados Unidos. Quando a gente fala somente, são 8 mil ativos listados, né? Coisa pra caramba, mas somente ativos listados. E desde então a gente foi incrementando a plataforma. Então hoje você tem mais de 650 fundos de investimento com gestores ativos, com Morgan Stanley, JP Morgan, Lord Abbett, enfim, grandes nomes do mundo inteiro lá. Você tem bonds, que são títulos de renda fixa de toda a América Latina, dos Estados Unidos, de Brasil, enfim. E a gente também tem um serviço de banking, né? Ou seja, dá um cartão para você usar esses seus recursos que já estão investidos lá fora quando você for fazer uma viagem, por exemplo, seja nos Estados Unidos ou através de ou na Europa, que a gente tem uma conta euro também. Will, vocês foram pioneiros. Desde então, brasileiro investir nos Estados Unidos ou no estrangeiro
se transformou meio que todo mundo quer um pedacinho desse mercado. Todos os grandes bancos aí passaram a oferecer essa competição. Como que está essa competição hoje? Boa, excelente pergunta, Alf. Eu acho que a competição ela é boa, obviamente, para o consumidor e é boa também para a gente e para o mercado. Essa que é a verdade, né? Quando você traz para a mesa ou para o campo, digamos assim, para jogar nomes como BTG, XP, nomes reconhecidos, né? E que todo mundo aceita, que todo mundo conhece e confia, né? Além dos grandes bancos, você valida a categoria de investimento no exterior. Deixa de ser uma coisa meio estranha, uma coisa que você faz através de um doleiro, alguém no Uruguai, alguma coisa meio escusa, que no passado muitas vezes era, tá? E você traz para a mesa o regulador, você traz para a mesa os órgãos que cuidam e protegem o pequeno investidor, além dos grandes nomes que só, através da concorrência, só melhoram e validam a categoria de investimento internacional. Então, para a gente era algo já esperado, a gente já tinha mapeado que isso ia acontecer, fato. Primeiro momento a gente coloca de pé, mostra que é possível. Segundo momento, você traz algum crescimento. Se você mostrar que tem crescimento, obviamente que os competidores vão chegar como chegaram. Cabe a nós agora continuar correndo, desenvolvendo, melhorando, né? Para isso, nos orgulha também dizer que a gente trouxe para sentar junto com a gente um cara chamado Itaú, né, a marca mais valiosa da América Latina, que nos ajuda, nos traz um selo de confiança para muitos investidores que, porventura, não conheciam a Avenue, mas que conhecem o Itaú. O Itaú, na verdade, é um sócio, tem 35% da Avenue com a opção de até assumir o controle, não? Exatamente. O Itaú, ele comprou 35%, tem ainda uma opção de comprar 15% mais um controle em 2 anos. Mas eu acho que a conversa com o Itaú tem sido muito boa no sentido de integrar e a gente ser uma solução para eles, né, de investimento internacional, dado que, como tu falou, a gente foi pioneiro e veio crescendo rápido nesse segmento. Mas eu acho assim, o fato de ter competição, de novo, só valida a categoria e traz mais pessoas para se interessarem por isso, né? Quando todos esses grandes nomes falam do investimento internacional, não é só a Avenue falando do investimento internacional, só valida, só torna ainda mais interessante e só cria ainda mais esse sentimento de necessidade que a gente, desde o início, a gente quis fomentar. Assim, cara, você precisa, por A mais B, por alguns motivos que daqui a pouco a gente fala, ter uma conta fora, você precisa investir no exterior e a gente acredita que daqui a alguns anos vai ser muito estranho você não ter uma conta no exterior, que todo mundo que abrir uma conta já vai ter uma conta no exterior, já vai ter uma parcela investida fora. Então, vamos falar dessa parte ali de investir no exterior, de ter essa conta lá fora. E uma coisa que pega muito, às vezes, é o valor do dólar. Dólar alto, dólar baixo. Exato. E a gente está, nesse momento, com dólar acima de R$5. Tem alguma influência a cotação do dólar para investimento no exterior? Com certeza no imaginário das pessoas, no sentimento do investidor, sempre. Né? Ele sempre fica preocupado. Poxa, não, mas está muito caro esse dólar, estou pagando caro. Agora, eu não conheço ninguém que comprou dólar e ficou feliz comprando dólar. Você fica feliz depois, né? Mas quando você comprou, normalmente você fica triste. Nossa, estou pagando muito caro. Eu lembro quando eu fui migrando para os Estados Unidos, em 2019, eu fiz um câmbio pé da vida, porque a R$3,95 na época. Foi bem numa época que se falava de reforma da Previdência, algumas coisas pareciam que iriam melhorar e tudo mais, e muita gente apostava que o dólar era para R$3,30. E eu tive que fazer, necessidade, R$3,95. Eu pensei, puxa vida, que coisa, né? R$3,95, tô pagando caro nesse dólar. Eu vejo que hoje está R$5,30. Então, e aí, assim, quando você... A gente gosta de falar que dólar caro é aquele que você não tem. Essa aqui é a verdade. Se a gente estivesse fazendo esse programa há 5 anos atrás, a gente já está falando em, poxa, um dólar caro a 4, né? Então, assim, você tem vários condicionantes que acabam justificando o dólar. Desde que foi formado o Plano Real, ele sair de 1 para 5 e a nossa moeda ter perdido 80% do seu valor desde a criação. Essa que é a verdade. Né? Quando a gente fala de cripto, aquela cripto perdeu 80% do seu valor desde que foi formada. Poxa, esse projeto não deu muito certo, né? Mas o real, ele perdeu 80% do seu valor desde que ele foi criado. E se você olhar desde a história da formação do Plano Real, você teve ali um lapso de 4 ou 5 anos onde, de fato, o real ele se valorizou por conta de exportações da China e por aí vai. Mas, em geral, o que a gente viu foi aquela ideia da paridade do poder de compra, né? Ou seja, país que tem uma inflação maior, a sua moeda vai sendo corroída, você precisa de mais
moedas para você comprar a mesma coisa. Mesmo, se a gente pensasse no peso argentino ou alguma outra moeda, seria muito semelhante, né? Ou seja, peso se desvalorizou, precisa de muitos pesos para comprar eventualmente um copo d'água. E com o real não é diferente, a relação real e dólar é exatamente essa. Né? Ao passo que a nossa moeda vai tendo uma inflação maior do que os Estados Unidos, ela vai perdendo poder de compra e você precisa de mais reais para comprar a mesma coisa comparativamente ao dólar. Mas qual que é o cenário hoje? Por muito tempo, ou por alguns meses, a gente ficou num cenário em que o dólar estava baixo, quer dizer, $1 era menos do que R$5. E nos últimos dias, nas últimas semanas, passou de 5 e não tem cara que vai baixar. O dólar acima de 5 veio para ficar, na sua opinião? Pois é, quando você olha a história ali do dólar, você vê que o dólar é diferente das ações, né? O dólar sobe de elevador e cai de escada, a gente fala, né? As ações é o contrário, né? Elas sobem de escada e caem de elevador, ou seja, é essencialmente refletindo volatilidade de mercado. O dólar é considerado um ativo de segurança, né? Quando você tem uma aversão a risco no mundo, o mundo acaba correndo para a segurança da Treasury, para a segurança do dólar, assim como do ouro, do franco suíço, do ien japonês, por exemplo, né? Quando você olha na história ali do real contra o dólar, você vê que o dólar faz esses saltos. E saltos que não são pequenos, 50%, 70%, 90% às vezes em meses. Só lembrar, né, pandemia, o dólar estava 4, ele chega a bater 5,90 lá, em pouquíssimo tempo. Então você está falando de quase 50% praticamente de alta em alguns meses. Então, assim, a única certeza que eu tenho é que se houver uma grave e grande crise, uma recessão, um cenário de aversão a risco muito elevado, né, o que a gente tenderia a ver é, da mesma forma que o peso colombiano, o peso mexicano, o rand sul-africano perdem valor, o real ia perder valor frente ao dólar. A gente ia ver de novo esse salto. Mais recentemente, segunda quinzena agora de abril, que a gente está gravando aqui, conversando aqui, o que a gente teve foi a questão geopolítica, que ficou mais complexa ali no Oriente Médio. Você teve a questão dos juros nos Estados Unidos, a economia americana está mais forte do que todo mundo imaginava. Os juros, houve uma mudança nas expectativas de juros nos Estados Unidos que só fortaleceu o dólar. Então, esses foram ingredientes externos que ajudaram na valorização do dólar em nível global, não é nem contra o real, é contra todas as moedas. E internamente, você tem alguns ingredientes também que ajudam, né? Intervenção do governo, vide Petrobras, críticas ao Banco Central. Isso acaba gerando um sentimento negativo de aversão a risco por parte dos investidores. E, junto a isso, a flexibilização da política fiscal, né? A última LDO que foi apresentada, ela joga as metas de superávit fiscal do governo para baixo. Basicamente, você cria um arcabouço e menos de um ano depois você já está relativizando esse arcabouço. Isso acaba afetando a percepção que o investidor tem em relação ao fiscal, que ele acaba cobrando mais juros e, obviamente, o real acaba sendo a moeda que reflete esse maior risco Brasil, né? Então, e dado que essas coisas não parecem mudar muito no curto prazo, não teria por que esse dólar voltar muito para baixo, não. Mas tem alguma influência de investir no exterior ou nos Estados Unidos em função da cotação do dólar? Ou isso não tem influência nenhuma? Ainda bem que você fez essa pergunta, porque eu estava pensando, será que ele vai dar a oportunidade de explicar exatamente isso? Assim, que muita gente fica muito preocupada só com o dólar. E claro, é verdade, você comprou a 5, 5,20 é mais caro, fato, né? Agora, tão ou mais importante do que quanto custa, o quanto que você pagou pelo dólar, e a gente bate muito na tecla de você fazer aquele dollar cost averaging. Você vai comprando todo mês, você comprou a 4,70, podia achar que ia para 4,50, mas você comprou lá 4,70, mesmo injuriado, pagando caro, porque achava que ia para 4,50, você comprou a 4,70, hoje está 5,20, né? Então, pelo menos você comprou lá nos 4,70, depois você comprou a 4,90, depois você comprou a 5 de novo e você vai fazendo o médio. A gente acredita muito que essa é a melhor estratégia, tá? Fazer algo regular. Agora, tão ou mais importante do que quanto você pagou no dólar é o que você fez com esses dólares, uma vez que você comprou. Se você comprou, e aí, obviamente, o mercado acionário sempre apresenta maiores inflexões, né? Mas nos últimos 12 meses, algumas ações super conhecidas, Microsoft, Google, elas valorizaram 50%. Então, você comprou lá nos 5-1, vamos supor, e hoje está 5,20. Poxa, você perdeu no câmbio. Só que você comprou ações da Google, da Microsoft, ou então da Nvidia, então nem se fala. Pouco importa, porque a inflexão da ação foi tão forte que 5 ou 10% no câmbio não fizeram diferença nenhuma na tua rentabilidade final.
não, eu não quero, eu sou um investidor mais conservador. Eu investi em renda fixa. Poxa, em renda fixa hoje você tem títulos do governo americano pagando 5% ao ano. Se você carregar isso durante alguns anos, 3, 4, 5 anos, você tem um efeito compounding aí bem interessante, né? Vai de 20%, 25% no carrego disso. Para você perder no câmbio, o real teria que se valorizar pelo menos isso. Assim. Então, a gente tem que voltar a ver o real a 4-1 daqui 3 ou 4 anos, né? Para você sentir, puxa, perdi dinheiro nesse negócio. E aí, quando eu pergunto para a maioria das pessoas, você acha que daqui 3 anos o real vai estar em 6 ou vai estar em 4? A maioria das pessoas olha mais para o 6, né? Então, assim, pouco importa, essa aqui é a verdade, né? Acho que se você começar a pensar dessa forma, né, que é tão importante ou mais ainda, é aquilo que você faz com os dólares que você tem, seja numa renda fixa, seja numa renda variável. Quer dizer, não é só colocar dólar lá, investir também. Exato, é botar o dólar para trabalhar para você, essa que é a ideia. Você comentou, Will, por cima da questão dos juros. E, recentemente, a inflação nos Estados Unidos surpreendeu todo mundo e ficou em 3,5% para 12 meses. E isso fez todo mundo rever quando o Banco Central americano, o Fed, vai começar a cortar juros. Aposta antes era junho, julho, agora tem gente que fala em setembro, tem gente que fala que nem vai cortar. Exato. Mais o juros. Isso criou uma bagunça generalizada no mundo. Qual que é o impacto dessas taxas de juros para quem vai investir lá fora? Não, é super importante. Assim, tem uma frase que eu acho legal que fala o seguinte, né? Juro é o juro americano, o resto é spread. Né? Por isso que fala a taxa livre de risco, a taxa que é referência é a Treasury, né? O resto é spread. Quanto é que custa para emprestar para o governo colombiano? Olha, Treasury mais alguma coisa, porque se os Estados Unidos estão pagando 5, para eu emprestar para o governo da Colômbia, eu vou pedir um pouquinho mais. Brasil é a mesma coisa, Turquia e por aí vai. O resto é tudo spread. Quanto é que custa um high yield, né? Uma empresa super alavancada? Poxa, a Treasury está pagando 5, quanto é que... Aí você vai somando essas coisas, né? Então, quando a Treasury, quando o título do governo americano, ele não cai, ele não volta para o patamar que muita gente estava ajustando, você tem que ajustar todo o resto, né? Toda a cadeia. Quanto que eu espero ser remunerado em equities, investido em ações? Poxa, é a Treasury mais algum risco, né, de investir em ações. Governo brasileiro, a mesma coisa. Então, de fato, e aí voltando um pouco no tempo, ali em novembro, dezembro de 23, a gente tinha um cenário bem desenhadinho, muito bonitinho, que obviamente não ia acontecer, né? Que era assim, os Estados Unidos iam desacelerar, a economia americana ia para 1% de crescimento do PIB, de 2,5% para 1%, a inflação ia desacelerar de 4% para 2,5% e os juros iam começar a cair. Lindo, no papel. Na teoria, nada disso aconteceu. A gente passou já mais de um trimestre, nessa semana vai ter a divulgação do PIB do primeiro trimestre, mas... algumas estimativas, ou a própria Fed de Atlanta tem uma ferramenta que você consegue mapear isso e roda na casa de 3 a 3,5% de PIB. Então, ou seja, aquele 1% de PIB não aconteceu. Né? Então, surpreendeu um crescimento muito para cima. Da mesma forma que surpreendeu o crescimento para cima, surpreendeu a inflação também. Se você botasse num gráfico, ele subiu, fez pico, parou e vinha caindo, mas ele parou de cair. Ele se estabilizou num patamar que ele é bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central americano. O que você faz? Você pode revisar a meta, né? Essa meta está errada. Vamos criar uma nova meta e já estamos na meta. Que é algo que alguns países da América Latina gostam de fazer. O Banco Central americano, pelo visto, não gosta de fazer isso. O Banco Central Eles vão perseguir os 2% até o fim, pelo visto. Exatamente. O Jeremy Powell tem sendo bastante enfático nisso, né? Em sustentar de que tem que voltar para os 2% ou próximo disso. E aí, consequentemente, para voltar para lá, você vai ter que manter os juros elevados por mais tempo, né? Se falava muito do higher for longer, né, no ano passado, o mercado abandonou isso ali em novembro, dezembro, retomou agora de novo com a ideia de que os juros nos Estados Unidos talvez permaneçam nesse 5,25, 5,50 por mais tempo, que nem tu comentou, né? As apostas foram março, foram para junho, julho, setembro, mas aí setembro tem eleição logo à frente, dezembro. E qual que é o cenário que você está trabalhando? Olha, é difícil falar, mas eu acho que assim, precisa realmente ter sinalização de inflação para que esse Banco Central comece a se mexer. Hoje você tem uma inflação, que nem você falou, 3,5% com juros em 5,5%, vamos arredondar, né? Então você tem 2 pontos percentuais de juro real. Em tese você tem juro real já poderia eventualmente pensar em reduzir taxa de juros. A questão é que quando você olha o filme, né, ele vinha desacelerando e parou. Então o filme ele não sustenta muito essa queda de juros. Então eu diria que cada vez mais teria mais espaço. Assim, basicamente você está jogando para frente, ou seja, em setembro, você poderia baixar os juros. Conquanto que
né? Até lá você tem alguns indicadores de inflação que te mostrem que não dá para baixar juros em setembro. Acho que setembro ainda dá, tá? Mas a inflação tem que dar, de fato, sinal de que está cedendo, que voltou para aquela trajetória benigna que a gente vinha vendo em 2023. E qual que é a repercussão desse cenário americano no resto do mundo, em especial no Brasil? O Brasil começou a queda de juros bem antes do Banco Central Americano. O Banco Central Americano nem começou essa queda de juros. E vinha lá num ritmo de 0,5 ponto percentual a cada reunião. Agora, muita gente acredita que isso não vai mais acontecer. Exato. É aquilo que eu falei, quando você mexe com as expectativas da Treasury, isso acaba criando ajustes no mundo inteiro, né? De fato, o próprio Roberto Campos já comentou isso, né? Que a questão dos juros nos Estados Unidos dificulta um pouco o Banco Central brasileiro conseguir baixar mais os juros do que se imaginava. Acho que o mercado já reagiu a isso pelo Boletim Focus, você já vê um pouco desses ajustes nas expectativas. Eu, desde o início, não acreditava que a gente ia conseguir chegar em um juro de um dígito. Eu achava muito otimista, ainda que a nossa inflação, de fato, esteja relativamente ou aparentemente nos índices comportados. Mas você tem alguns vetores, como o preço da gasolina que está represado, o preço do dólar agora que subiu. Isso tende a gerar inflação. E especialmente em países emergentes, e nisso os emergentes acertaram, né, em controlar o juro, aumentar o juro logo, né, e o Banco Central americano fez uma aposta ali e errou nisso, que é o controle das expectativas, né? Você tem que controlar e ancorar expectativas o tempo inteiro num país com memória inflacionária, que tem uma característica de repassar preço também para toda a sua economia. Então, hoje eu vejo assim, preço de gasolina represado, dólar subindo, juros dos Estados Unidos alto. Como é que esse negócio vai chegar em um dígito no Brasil? Não tem como. Beleza, pode chegar ali a 10, quem sabe, e olhe lá, e para por aí. O Focus eu acho que projeta 9,75, enfim... mas de fato dificultou bastante a vida dos banqueiros centrais em emergentes em conseguir reduzir mais a taxa de juros, porque o diferencial de juros mesmo entre Brasil e Estados Unidos hoje diminuiu bastante. Se muita gente olhava isso como um vetor favorável para câmbio, esse vetor ele deixa de existir em 2024. Né? Porque você tinha lá um diferencial de juros gigantesco, né? O juro no Brasil pagando muito mais nos Estados Unidos, é interessante investir no Brasil para pegar esse juro. Hoje mingou bastante, né? Se o juros nos Estados Unidos não mexe e o juros aqui no Brasil vem cedendo, esse diferencial de juros vai para 4 pontos percentuais e olha lá, é muito pequeno. Então, dificultou realmente a vida, né? Ou seja, aumentou as restrições de liquidez em nível global, o dinheiro ficou mais caro, né? Então, isso acaba sendo ruim para quem precisa de dinheiro. Você não acredita que até o fim do ano a gente baixe de 10%? Eu acho bem difícil. Isso era assim, era um consenso, quase um consenso no mercado que entre 9% no fim do ano. Exato. O consenso está se mexendo agora mais para próximo de 10%. Exatamente, porque se você ajustar, quanto mais o dólar sobe também, tem mais impacto ainda no próprio preço de gasolina, que acaba influenciando todo o resto na economia, e ainda essa nova meta do governo acaba gerando, assim, é muito arriscado você relativizar o fiscal, né? Porque você começa a mexer com as expectativas inflacionárias, e aí é um problema ainda maior. Vale lembrar, a gente tem troca do Banco Central, né? do presidente do Banco Central ainda esse ano, mais um ingrediente na conta, né? E não é à toa que a curva de juros deu uma empinada aí no Brasil, né? E qual que é o papel da eleição americana nesse cenário macro mais internacional? Ainda tem isso, né? Tem 40% da população mundial inteira escolhendo novos governantes, né, ao longo desse ano. Né? Você já teve Taiwan, por exemplo, e vai tendo ao longo desse ano. E, obviamente, que a eleição na principal economia do mundo chama atenção, é super relevante. Escrevi um artigo, a gente tem uma coluna no site da Avenue, escreve toda semana para falar um pouco essas coisas. A gente tem uma página só de eleições, né? A verdade é que, assim, para o mercado, as eleições elas não fazem tanto preço assim como a gente pode imaginar, tá? Se você pegar lá o S&P, se você pegar até mesmo os juros, os bonds, eles não são tão influenciados assim por eleição. Taxa de juros e crescimento econômico é muito mais relevante para o mercado do que a eleição. Agora, obviamente que o mercado vai olhar assim as eleições, até porque a gente tem um cenário onde tem dois candidatos e você tem um antagonismo cada vez maior, polarização maior no mundo, nos Estados Unidos não é diferente. Você tem dois candidatos que já combateram, vão combater de novo, tende a ser uma eleição bastante aguerrida.
o que acaba não sendo bom. Quando a gente fala, tem aquela expressão, né, de bull in politics, bear in markets. Né? Quando a gente fala muito em política, isso acaba afetando o mercado, não é bom, né? E tem algumas coisas que são importantes lá nos Estados Unidos, que é a questão fiscal, né, americana, que muita gente fala. No Brasil não é muito melhor, né? Mas lá nos Estados Unidos também a gente tem esse problema. Olhando para os dois lados, você não vê uma solução, um equacionamento disso, né? Por um lado, o Biden fala muito em incentivar a economia e gastou mesmo e colocou dinheiro na economia. Por outro, o Trump, quando foi presidente, reduziu impostos e também não ajudou em nada o déficit. Né? Até para botar em contexto, o último superávit fiscal que os Estados Unidos teve foi no primeiro mandato do governo Bush Filho, né? Isso já faz bastante tempo, foi antes do Obama, né? De lá para cá só déficit, né? Você veio em 2008, jogou o déficit para cima, veio pandemia, joga déficit ainda mais para cima. Então essa é um ponto importante, né, para a economia, além do que a questão geopolítica e setorial, né? O Biden defende alguns setores, o Trump defende outros setores, a questão geopolítica. Tudo isso tende a gerar, e qual que é o reflexo disso em mercado, de fato? Não é S&P para baixo ou para cima, em geral não tem tanto isso, mas ali naquele período, começando final de agosto até novembro, 5 de novembro, que é quando a gente tem eleição, é muita volatilidade. Volatilidade é bolsa às vezes para cima, bolsa às vezes para baixo. Acho que isso sim dá para dizer que é a expectativa principal. Vamos falar um pouquinho de investimento, então. E você falou de bolsa para cima e para baixo, que vai ter volatilidade. Mas nos últimos tempos, teve 7 ações que foram chamadas 7 magníficas, que são quase todas, são todas Big Techs, que meio que se descolaram do resto. Justifica, faz sentido, ou a gente está vendo uma bolha no mercado de ações americano? Boa. Acho que é super importante trazer isso em contexto. Primeiro para dizer que não parece ser uma bolha, né? Porque quando você compara com outros momentos, assim, que de fato você viu uma bolha, especialmente a bolha das .com, que é relacionada à tecnologia, diferente da crise financeira de 2008, que era uma bolha imobiliária, né? Então fica difícil de comparar. Mas quando você olha lá para 2000, 2001, a quantidade de empresas que surgiram com projetos que eles não se mostravam economicamente viáveis, com um fluxo de caixa negativo, ou enfim, com falta de fundamento, essa que é a verdade. É muito diferente do que você tem hoje. Então, assim, é muito diferente do que você tem hoje, né? Usar o exemplo da NVIDIA, que é a empresa que mais se valorizou, que mais chamou atenção nessas Magnificent Seven, de fato. A NVIDIA caminha para entregar em 2024, as estimativas da empresa são algo em torno de 100 bilhões de dólares de receita, com uma margem de quase 50% de lucro. Né? Pagou todo mundo, pagou cafezinho, a água, pagou tudo, ainda sobrou 50% disso de lucro, quase 50 bilhões de dólares de lucro. Né? É bastante dinheiro, é bastante coisa. Da mesma forma, quando você pega outras empresas como o Google hoje tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa, parado, que ele podia comprar quem ele quisesse. Né? 100 bilhões de dólares é bastante dinheiro. Então, esses números são todos muito superlativos. A Apple tem 1 bilhão de clientes, pessoas que pagam todo mês alguma coisa para a Apple, né, gerando um fluxo de caixa para ela. Então, quando você olha retorno sobre patrimônio líquido, margens, endividamento dessas empresas, não tem nenhuma cara de bolha. A gente pode discutir aqui o valuation. Não, mas eu acho que está um pouquinho esticado, está um pouco caro, talvez o mercado está precificando muito à frente, 2, 3 anos dessa continuidade, ou até mesmo o que a gente fala lá de price perfection. Assim, a empresa tem que entregar tudo perfeito, continuar indo muito bem para justificar o valuation que ela está negociando. Beleza, são outros 500, mas não é bolha. Aí é questão de valuation mesmo e achar que tem pouca margem de segurança ou você tem pouco para ganhar eventualmente. E eventualmente, se as empresas decepcionarem, você poderia perder. Mas nada de bolha, né? Até porque, quando você olha inteligência artificial, tudo que você escuta, lê a respeito é que realmente essa é uma revolução tal qual a gente viu nos anos 2000 da internet, né? Que mudou a nossa vida, né? Inegável. Muito provavelmente a inteligência artificial vai mudar a forma com que a gente se relaciona com as coisas. A Amazon, por exemplo, vem trabalhando em diversas frentes. Uma delas é você ter quase que um vendedor, um assistente teu online, como se fosse eu quero comprar um tênis de corrida. Você digita lá, esses aqui são os tênis, esses aqui são os modelos, esse aqui é o review. E aí você vai conversando com a máquina ali, né? Conversando com aquela inteligência artificial.
e ela vai te dando e eventualmente chega a melhor solução para você. Eu tenho um problema no joelho. Poxa, problema no joelho, o amortecedor esse aqui é melhor. E por aí vai. Então são coisas bem interessantes que existem em cada uma dessas empresas caminhando para um lado, enfim, que eu acho que assim, não tem nada a ver com bolha, e sim o mercado já antecipando algumas coisas. E aí, para esse ano, o que você vê a expectativa é a diminuição desse gap. O que eu quero dizer com isso? As outras 493 empresas do S&P, a expectativa é que os lucros delas voltem a crescer e que você tem uma base de comparação muito forte hoje dessas Big Techs. Então, o lucro em 2023 do Facebook já cresceu mais 100%, da NVIDIA já mais de 200%. Para esse ano, o crescimento tende a ser menor. Ela não vai ficar dobrando o lucro todo ano, vai crescer seus 10%, 15%, 20%, 30%, mas não é mais como foi em 2023. Então, esse gap, essa diferença de crescimentos de lucro entre as outras 493 e as Magnificent Seven tende a diminuir. Você não citou só uma empresa dessas magníficas 7, que é a Tesla. Ela é o patinho feio? Acabou se tornando, né, de fato, o patinho feio. Acho que teve uma tempestade perfeita ali, né? Ela teve que reduzir preço de carro. A concorrência que sempre se falou que ia chegar, chegou e apertou. Teve que reduzir preço de carro, perdeu margem, num cenário de custo apertado que você tem não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. O fato dela não ser um player diretamente envolvido com inteligência artificial, né? Quando você pensa em Tesla, você não pensa necessariamente em inteligência artificial, você pensa em carro elétrico, né? Diferente da NVIDIA, você pensou em NVIDIA, você pensou em inteligência artificial. E alguns atrasos, fábrica e tudo mais, coisa que faz parte da operação. O outro lado da moeda, e aí obviamente que a ação refletiu isso, tá? O outro lado da moeda é que, assim, a Tesla, assim, um carro da Tesla, e casualmente eu tenho um Tesla nos Estados Unidos, dirijo um Tesla nos Estados Unidos, poxa, é um sistema que ele tem muita informação do teu dia a dia ali, do teu uso, que pode e já vem sendo estudado pela própria empresa em como você desenvolver e colocar features de inteligência artificial nos próximos modelos da empresa. Vale lembrar que a Tesla e o Elon Musk tiveram a capacidade de criar aquele uau nas pessoas, né? Quando o cara vem com um Cybertruck, um negócio muito bizarro que eu já vi lá em Miami, mas é muito interessante aquele negócio, chama atenção mesmo. E ele já vem planejando, já vem trabalhando em novos carros. A redução de preços deu certo, do ponto de vista de que o carro mais vendido em 2023 no mundo foi o modelo Y da Tesla. Vendeu mais que o Corolla. Então, assim, existe demanda, as pessoas gostam e querem eventualmente um Tesla, apesar de muito aquilo que se fala sobre os carros elétricos não serem tão bons e tudo mais. Então, e o último ainda em agosto, o Elon Musk falou que vai lançar o seu self-driven car, né, que é a ideia de um carro autônomo, sem volante, inclusive, aparentemente, é o que se dizem, que não vai ter volante o carro. E que ele vai ser usado especialmente para as empresas de aplicativos, né? Táxis, enfim. A ideia é que seja uma solução para isso. Cara, se o cara consegue entregar isso, né? De novo, é aquela coisa que gera aquele buzz, aquele burburinho que sempre houve com a Tesla, né? Aí o patinho feio vira um cisne de novo. Exatamente, exatamente. Will, a gente está chegando ao final. No final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos, acho que essa é a parte mais difícil agora. Não, vai ser facinho. Quem te inspira? Cara, desde o início da carreira eu gostei muito da análise fundamentalista, então, e aí o Warren Buffett e Charlie Munger são os dois caras. Eu tô indo semana que vem para Omaha, no Nebraska, eu vi eles de novo não o Munger, que faleceu infelizmente, né, mas pela terceira vez vou lá, então é um cara que realmente me inspira muito. E um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Vai parecer puxar saco, mas assim, querendo ou não, o Lee foi um cara que quando me convenceu para participar da Avenue lá em 2017, ninguém falava sobre investimento no exterior. Eu mesmo tinha minhas dúvidas. Poxa, mas será, né? Bom, mas se esse negócio der certo, acho que tem potencial. Então, e convivendo no dia a dia, ele é um cara muito fácil, enfim, um cara que eu admiro bastante, assim, pela capacidade dele de conseguir olhar para frente num mercado que eu entendo, que eu gosto, que eu vivo, que é o mercado financeiro, especialmente brasileiro, né? Então, eu diria que é uma pessoa que realmente diferenciada. Um erro? Alguns erros no mercado de ações, volta e meia a gente compra umas coisas que não deveria, investe da forma que não deveria, mas isso acho que faz parte e eu gosto de pensar que tudo aquilo que a gente fez que eventualmente não deu muito certo nos fez chegar até aqui, onde a gente está hoje, né? Nos fez ser quem a gente é hoje. Então acho que
assim, acho que errar, a gente erra todo dia. Às vezes a gente fala mais ríspido com a filha, mas a gente vai tentando melhorar. Eu acho que todos esse conjunto de erros nos ajuda a ser uma pessoa melhor ali na frente. E um acerto? Acho que um acerto, assim, na minha vida foi, logo no início, conseguir focar e, assim, eu gostei de economia, gostei do mercado financeiro e isso me ajudou muito na minha carreira. Não fiquei com muita dúvida, assim, naquela coisa, será que eu faço administração, economia ou medicina? Não, eu resolvi fazer economia, não tinha muita certeza, mas eu gostei e aquilo ali me ajudou a baixar a cabeça, focar e aprender e querer aprender mais e mais e mais e mais sobre aquilo ali, né? Sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de ações, não ficar só restrito à faculdade, mas ir atrás, correr e ler. E eu acho que esse foi um acerto que me ajudou bastante na minha carreira. Will, e por fim, um hobby. Hobby? Bom, meu hobby ultimamente tem sido cuidar das minhas filhas, tá? Ali ser um pai presente, tenho duas, né? Uma de 2 anos e uma de 5. Mas eu sempre gostei muito de música, e eu toco contrabaixo, eu tive banda, então é uma coisa que eu gosto bastante de tocar. Qual que é o seu ritmo preferido? Cara, eu gosto de bastante coisa, né? Assim, quando se fala em contrabaixo, você tem aquela coisa mais do ritmo, né? Um groove, alguma coisa, reggae, alguma coisa assim. Mas eu vi sempre muito indie rock também, então de tudo um pouco. Tua banda era do quê? A banda era mais rock. Exato. Eu tentava puxar umas coisas diferentes. Rock and roll? Heavy metal? Não tão pesado, não tão pesado, assim. Eu tentava puxar umas coisas um pouquinho mais diferentes, assim, um pouquinho mais pop. Mas o guitarrista, sempre aquela coisa, o guitarrista é o cara mais do rock mesmo. Will, muito prazer aqui, obrigado aqui pela conversa no Café com o Investidor. Obrigadão, o prazer foi meu. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com William Castro Alves, sócio e estrategista-chefe da Avenue, uma corretora americana que tem 3,5 bilhões de dólares sob gestão. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.